Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica, um noticiário que todas as semanas aborda as principais notícias em Portugal e Espanha. Para mais esta viagem pelas notícias ibéricas, tenho o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Tudo bem. Qual é que são os teus 3 temas da semana? Pues mis 3 temas de esta semana son Antonio Costa visita las obras del corredor del sudoeste ibérico, dando una visibilidad a un proyecto tabú. La segunda es Ceuta, ciudad autónoma española de origen portugués, recibe la visita de Pedro Sánchez. Y por último, un artículo de opinión sobre una investigación que he hecho sobre los cortesanos portugueses en el preludio auge y caída de la Unión Ibérica de Coronas. O primeiro-ministro António Costa teve de visita, como bem disseste, a um projeto que durante já umas boas décadas tem levantado alguma polémica. Que projeto é este? Pues el proyecto en concreto es el Corredor Internacional Sur, que en español lo llamamos el Corredor del Sudoeste Ibérico. Y bueno, por fin ha hecho una visita simbólica porque en el debate de la opinión pública en Portugal, ya lo hemos dicho varias veces, pues siempre ha aparecido pues como un tema lateral, un tema marginal, y es verdad que ha adquirido mucha importancia el corredor del Atlántico, pero todas las conexiones entendemos que son importantes. Unas pueden ser más prioritarias que otras, pero se tiene que constatar de que eso existe, ¿no? Y está avanzado. De hecho, forma parte del plan Ferrovía 2020, o sea que lleva un poco de retraso, ¿no? Entonces, pues bueno, ha ido Antonio Costa allí, ha hablado que, ha dicho que ha dado algunos titulares, ¿no? Que es la mayor prolongación ferroviaria en 100 años, la mayor inversión en el Alentejo, después de la presa de Alqueva, que va a suponer una reducción de 150 kilómetros y de tiempo en 3 horas y media, que va a mejorar, va a beneficiar la competitividad de los puertos de Sines, Setúbal y Lisboa. Y bueno, dentro de este Plan Ferrovía 2020, esta parte de este corredor supone de los 700 millones totales de ese presupuesto, 480 millones. Y bueno, realmente desde la línea editorial del trapecio pues lo vemos muy positivo, que se supere ese tabú por muchas circunstancias, ¿no? El caso Sócrates, la crisis del 2008, el tema de si conectar o no con Madrid, pues por todo esto es interesante que el primer ministro ponga foco en estas obras. Temos um plano da Ferrovia 2020 que já vai para 2021, mas pronto. Pelo menos desde que seja feito, o tempo já não importa muito. Así es, bienvenido que sea, aunque sea un poco tarde. O nosso segundo tema é uma notícia que infelizmente tem estado a aparecer nas nossas casas nos últimos dias, a crise migratória em Ceuta. Só que o que muitos portugueses, acredito que saibam, talvez já se tenham esquecido, é que esta também é uma cidade que em tempos foi lusitana. Pablo, conta-nos más sobre lo que está a acontecer. Bueno, tiene varios ángulos de análisis, pero bueno, el hecho es que hubo un ingreso irregular de 8.000 personas del lado marroquí al lado español, favorecido porque dejó de haber un control fronterizo del lado marroquí. ¿Esto por qué es? En principio no es un cuestionamiento directo de la soberanía española, aunque es una cosa que Marruecos la cuestiona en general, pero sino más bien una respuesta a que España ha acogido al líder del Frente Polisario, el presidente de la República Saharaui, por razones humanitarias en un hospital de Logroño. El gobierno pensaba que no se iban a enterar, pero al final, entre periodistas, servicios secretos, etcétera, llegó a los oídos y entonces pues ellos responden de esa manera. Como pueden abrir o cerrar el grifo de la inmigración dejándonos salir,
pues han hecho eso. La Unión Europea se ha solidarizado con España diciendo que esas fronteras son europeas y, bueno, yo en el artículo comento un poco el conflicto y es verdad que dentro de la opinión pública marroquí, muy limitada, restringida, se ve el conflicto saharaui de otro punto de vista. Se asocia el terrorismo, se asocia el separatismo, se asocia a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí pongo un poco el contexto del conflicto y después también lo que hacemos, claro, desde nuestro punto de vista, es recordar a nuestros lectores pues ese lado histórico, porque Ceuta tiene 606 años de ibericidad, 225 como portuguesa, la conquistó el rey João I en 1415 y 381 años como española, ¿no? Ceuta en diversos ceremonias y actos siempre ha recordado con simpatía ese origen portugués, ¿vale? Además coincide que fue justo el final de aquel periodo de la Unión Ibérica que vamos a hablar, donde Ceuta, los estamentos sociales que allí dominaban, se adhirieron a la monarquía hispánica y continuaron del lado de Felipe IV, aunque históricamente era un enclave portugués. Entonces, pues bueno, para más información los lectores pueden ir directamente a la noticia. A bandeira de Ceuta é muito interessante, porque para além de ter as armas portuguesas, tem o formato da bandeira da cidade de Lisboa. Eso es verdad, bien apuntado, se me había olvidado decirlo y es realmente simbólico, es decir, esa identidad los ceutíes la mantienen y la mantienen desde entonces, no es tampoco algo novedoso, sino que siempre se ha mantenido y el escudo está ahí y es bastante impactante verlo. O teu artigo da opinião desta semana volta a dar destaque sobre esta questão da união das coroas e sobre os cortesãos portugueses que viveram no lado espanhol. Qual é que foi a importância destas pessoas? Bueno, he traído una investigación que me ha llevado algunas semanas, la lectura de varios libros, a consulta de algunos documentos históricos, e intento dar una visión un poco diferente, que es la de aquellos portugueses que participaron en la gobernabilidad del Reino de Portugal, desde Portugal, incluso desde Madrid también, dentro de la monarquía hispánica, ¿no? Y esto es, yo creo que es una visión novedosa que tiene avances de investigación muy recientes, ¿no? En torno especialmente a la figura de Rui Gómez de Silva, el príncipe de Boli. Yo voy a recomendar este libro porque me ha servido bastante. Son artículos de diferentes investigadores, ¿vale? Esta figura tiene que ver también, mira, ya aprovecho y cito, ¿no? Tiene que ver mucho con Isabel de Portugal, ¿no? Isabel de Avis, que fue la mujer de Carlos V, la madre de Felipe II, y fue la que empezó, junto, evidentemente, lo que es toda la familia Avis y los reyes católicos, que intentaron tejer una alianza que se traducía en matrimonios mixtos de la aristocracia y de la familia real. Entonces creó como una especie de inteligencia ibérica, ¿no? Una serie de cuadros administrativos que, bueno, durante esos 60 años para muchos fue poco tiempo, para otros fue mucho. Es una especie de breve eternidad y bueno, se dieron cosas que realmente no se explican. Sabemos la dificultad que hay de convergencia entre Castilla y Portugal y realmente de esta manera sí que se explican mejor, ¿no? Y de hecho, pues eso remonta incluso al príncipe Miguel de la Paz, que murió, las negociaciones con Manuel I. Son muchos elementos que explican que realmente detrás de esa unión había un grupo de personas que la sostenía, ¿no? Y de ahí ha venido la saga de los Moura o la saga de los Éboli, donde destaca la investigación de un profesor recientemente fallecido, Trevor Dabson, con Rui, Diego y Rodrigo de Éboli,
y todas esas intrigas en torno al Consejo de Portugal y finalmente la defenestración final de la Unión Ibérica, con cosas muy curiosas, ¿no? Como una reina andaluza liderando la guerra de restauración portuguesa y conspiraciones de por medio y gente que estaba arriba del todo del Estado cayendo en picado, yendo a parar en una prisión. Bueno, son historias curiosas, históricas, que creo que a nuestros lectores les interesará y evidentemente es bastante largo, así que pido a los lectores que por favor lo lean con tranquilidad. Pero bueno, ahora vamos... Dizia que preferia, desculpa, Dona Luísa dizia que preferia ser rainha um dia do que duquesa, se me engano era duquesa nesta ¿no? vida. Claro, claro. Claro, esa frase es bastante elocuente, ¿no? La determinación que ella tenía, ¿no? Porque a veces se hacen lecturas de nacionalistas posteriores y realmente los intereses muchas veces tenían que ver con intereses aristocráticos relacionados con el poder y no tanto con una identidad u otra, ¿no? Entonces, pues se dan cosas bastante curiosas, ¿no? Bien, vamos a pasar a tus 3 temas. ¿Cuáles han sido tus 3 temas? Bem, os 3 temas desta semana são a volta do turismo a Portugal e dos grandes eventos, uma visita relâmpago de apenas 2 dias a Cabo Verde e à Guiné-Bissau do Presidente da República e uma entrevista à correspondente da RTP em Espanha, Daniela Santiago. Bien, pues empecemos con esa reapertura, esos turistas de vuelta. ¿Qué nos puedes contar? Bem, os turistas estão de volta a Portugal desde o dia 17, principalmente os turistas vindos do Reino Unido, estão de volta ao país. Este fluxo ainda não é o que estávamos todos habituados, mas já é um novo balão de ar para os trabalhadores, não só do setor hoteleiro, mas também da restauração. A principal região, como é o habitual, é a zona do Algarve, mas esta nova volta do turismo, esta abertura de portas acontece devido à situação epidemiológica. Venga, pues arranca de nuevo, ¿vale? Tranquila, lo puedes hacer más sintético, okay, si quieres, ¿vale? Sí. Sin problema. Espera 5 segundos y empezamos. Os turistas estão de volta a Portugal desde o dia 17 de maio, depois da abertura com a fronteira de Espanha, existiu uma abertura da fronteira aérea. Turistas de vários pontos, mas especialmente do Reino Unido, que é o grande emissor de turistas para Portugal, estão de volta. Ainda não como todos estávamos habituados, mas para os trabalhadores deste setor, que foi bastante afetado pela pandemia, é já, como eles próprios admitem, um balão de ar. Esta volta não acontece devido à situação epidemiológica atual ser positiva, mas continua a ter as suas regras. É necessário para aqueles que entrem por via de aeroporto, é necessário fazer um teste PCR negativo 72 horas antes do embarque, e para quem queira ir à praia, que o tempo tem estado a ajudar, tem que se lembrar que os semáforos, a situação que falámos já no ano passado, no período balnear, vão voltar e a máscara continua a ser necessária. O que vai acontecer é que, ao contrário do ano passado, as multas para aqueles que não usem máscara nos acessos às zonas balneares vão aumentar e estas multas podem ir até o valor de 100 euros para o banhista. No caso da restauração, são valores diferentes. Outra coisa que também está de volta são os grandes eventos. Depois do 13 de maio em Fátima, que já teve público, vamos ter a final da Liga dos Campeões, que pelo segundo ano será em Portugal. Depois do ano passado ser em Lisboa, este ano vai rumar para a cidade do Porto e vai opor 2 equipas inglesas, Manchester City e Chelsea. Ao contrário do ano passado, este último jogo vai ter público, 12.000 adeptos, 6.000 de cada lado, também que terão que ser testados e terão que seguir as regras agora habituais já para nós, e está previsto que a chegada destas 12.000 pessoas possa fazer com que exista uma poluição de 5.000
toneladas de gases de efeito de estufa devido à chegada dos aviões. Pues estaremos atentos a eso y seguro que irán muchos turistas españoles. Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente de la República Portuguesa, ha visitado Cabo Verde y Guinea. Nuestros lectores seguramente querrán saber los detalles de ese viaje. Bem, o Presidente da República fez uma visita muito curta, de 2 dias, a Cabo Verde e à Guiné. A Cabo Verde, onde passou poucas horas, esteve com o Presidente e falaram, houve a confirmação, já que Cabo Verde é o país que está à frente da CPLP, também é uma presidência rotativa, como no caso da União Europeia. Houve a confirmação que a cimeira, que será em Luanda, será presencial com todos os chefes de Estado de língua portuguesa. Também foi falado sobre a dívida Cabo Verde tem a Portugal e as vacinas, já que Portugal disponibilizou vacinas para ajudar o programa de vacinação de Cabo Verde a prosseguir. Mas esta foi uma visita muito, muito curta e os dois presidentes mostraram mais uma vez a sua amizade, porque já tiveram presentes em peditórios do Banco Alimentar juntos e esta história toda das vacinas foi tratada com um simples SMS presencial de um lado para o outro. Foi uma visita muito rápida. Em relação à Guiné-Bissau, esta foi uma visita já envolta em polémica. Polémica ainda em Portugal. No caso da República de Portugal, o presidente sempre tem que sair numa viagem oficial, tem que pedir autorização ao Parlamento. E um dos partidos, o PAN, votou contra esta viagem, não por ser uma deslocação a Cabo Verde, mas devido à Guiné-Bissau. Isto porque o presidente da Guiné, Umaro Sissoko Embalo, é acusado de perseguição a jornalistas, a grupos da oposição, o PAIGC, um partido histórico, não só na Guiné, mas também em Cabo Verde, e que participou na luta da independência, no encontro em que Marcelo foi ao Congresso Nacional, ele não marcou presença. Isto tudo porque vozes contrárias a Sissoko Embalo, tanto em Portugal como na Guiné, defenderam que a ida de Marcelo, de alguma forma, estaria a dar força a estas atitudes discriminatórias, perseguitórias e até, em alguns casos, contra o direito humano. Mas, mesmo assim, Marcelo aterrou, recebeu um banho de multidão. Marcelo Rebelo de Sousa, por onde quer que passe, é recebido por multidões. Fez um desviozito de 8 km, 2 horas a mais no encontro oficial que ia ter. Nestes 2 dias, dia e meio, porque algumas horas foram passadas em Cabo Verde, visitou túmulos de grandes heróis da Guiné, esteve onde estão enterrados os soldados portugueses que combateram na guerra colonial, foi recebido no Congresso, onde recebeu a maior medalha de distinção do país, e falou também para as vozes que estavam contra esta visita, falou algo como que os políticos vão e vêm, mas os países esses irão ficar para sempre. Esta foi a visita de Marcelo a estes 2 países de língua oficial portuguesa. Muy interesante esa visión de Marcelo equilibrada, ¿no? Para intentar, ¿no?, recoger apoyos de uno y otro lado, ¿no? Un hombre de Estado. Tentou equilibrar as coisas. Un hombre de Estado, sin duda. Has hecho una entrevista a Daniela Santiago, corresponsal de la RTP en Madrid, ya desde hace unos años. ¿Qué nos puedes adelantar? Bem, esta entrevista com a correspondente da RTP, Daniela Santiago, teve como base o livro que ela publicou recentemente, A Tempestade Perfeita. Este livro aborda a ascensão dos 2 partidos de extrema-direita na Península Ibérica, o Vox e o Chega. Esta entrevista irá sair dentro de dias, mas falámos a coisas como, para ela, esta ascensão foi muito baseada em feridas, no caso espanhol, em feridas do passado, ainda do período de Franco, uma transição que, ao contrário da portuguesa, que houve uma ruptura, houve uma transição democrática programada pelo Franco, ou seja, que
e as valas comuns que ainda existem, o descontentamento também, em parte, podemos dizer, com o que está também agora a acontecer em Ceuta, com os problemas migratórios, fizeram com que o Vox ganhasse a força que tem, e hoje em dia é o terceiro maior partido de Espanha, ou pelo menos já tem um poder que o Vox, no caso português, que o Chega, ainda sonha com ele. Em relação ao Chega, para a jornalista, que já foi enviada especial em várias situações, e não só em Portugal, mas no resto do mundo, para a jornalista baseia-se muito na perda do poder que os partidos tradicionais de direita têm, no caso português, o CDS, que é o segundo, é um partido de centro, mas naquele centro mais a virar para a direita, é também um dos partidos mais antigos do país, foi fundado naquela altura já do pós-25 de Abril, está a perder bastante força, e um partido que teve anos e anos em coligações de governo, hoje em dia tem uma força quase mínima no Parlamento. Para a jornalista também trouxe maior palco para uma figura como André Ventura. Algo que falámos é se estas duas figuras podem algum dia tentar alcançar um poder como um governo, ou mesmo, no caso português, uma presidência da República. Para ela, não, como é óbvio, ninguém conhece o futuro, mas se alguém os pode parar, será a direita tradicional, aparecerem novos líderes de direita que possam retirar poder a esta ideologia de extrema. Também falámos sobre o percurso dela como correspondente em Espanha, já se passaram 6 anos, muita coisa aconteceu, como ela diz, que o trabalho em Espanha é diário e sempre muito rico, são sempre vários temas ao mesmo tempo, sobre o que une e o que separa os dois países, e ela mais uma vez bateu na tecla que já várias pessoas com quem falámos, vários portugueses em Espanha já falaram, que existe muito carinho de ambas as partes, um com o outro, mas que os portugueses continuam a saber sempre um pouco mais do que se passa em Espanha, mas esta situação, hoje em dia, os portugueses, ao contrário, os espanhóis que antes olhavam mais para a França já olham com outros olhos para Portugal. É mais ou menos o que falámos. Mas, como é óbvio, convido todos para verem a entrevista, lerem a entrevista. Muy interesante, publicaremos esa entrevista y también haremos seguimiento a ese libro. Y bueno, son muy bienvenidas esas visiones en conjunto. Aprenderemos bastante, ¿no?, de las lecciones que nos dé Daniela. Pues bien, muchas gracias, Andrea. Este ha sido el repaso a la actualidad en los últimos 7 días de la península ibérica, en España y Portugal, en portugués y en español. Y ya saben, si quieren mantenerse informados, visiten diariamente eltrapecio.eu y nuestro canal de YouTube, y también en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.